Hello everyone and welcome to our English class. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aulinha de língua inglesa, certo? Hoje vai ser um pouquinho diferente, é um vídeo para o ensino médio completo, porque eu queria abordar algo que cai muito no vestibular e vocês têm que ter muito cuidado quando se trata de língua inglesa e principalmente de interpretação, que é a linguagem verbal e não verbal, verbal and non-verbal language, ok? Então, vamos lá começar? Here we go. Pessoal, então olha só. Verbal and non-verbal language é a linguagem verbal e não verbal. Como assim? Olha só, verbal é aquilo que usa palavras e não verbal é aquilo que usa a imagem, usa símbolos para se comunicar, tá bom? E no vestibular é uma das coisas que pode cair bastante quando se fala de língua estrangeira, seja lá inglês ou espanhol, beleza? Então é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado. Então nós temos verbal, não verbal e nós temos a linguagem mista, que é quando nós temos a verbal e a não verbal ao mesmo tempo. Então vamos lá dar continuidade. Olha só, linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação, tá bom? Quando conversamos com alguém ou quando lemos um jornal, estamos utilizando a palavra como código. Olha só esse exemplo de um poema de William Shakespeare. Love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I will always be in your heart. If you hate me, I will always be in your mind. O que é que vocês percebem aqui? O uso da palavra para se expressar, certo? Antes de continuarmos, eu queria que vocês deixassem o nome de vocês no comentário. É muito importante que vocês comentassem aqui para eu saber quem está assistindo esse vídeo, tá bom? E dê também um joinha, um like, que é muito massa. Então comentem aqui, não se esqueça, ok? Como esse vídeo é do ensino médio completo, eu coloquei 5 questões do Enem. Tá certo? E nossa videoconferência de amanhã vai ser unicamente voltada à interpretação textual, ok? Vamos lá. A linguagem não verbal utiliza placas, figuras e símbolos para transmitir suas mensagens. Então, olha só. Eu acho que vocês conseguem compreender a partir de uma imagem o que significa essas duas imagens, né? Então, automaticamente, você deve pensar que esse daqui está falando o seguinte: You mustn't use your cell phone. Você não pode usar o seu telefone. E a outra nós temos uma imagem que representa toilet, que é banheiro, tá bom? Olha só, a linguagem verbal e não verbal, elas podem acontecer ao mesmo tempo, ou seja, palavras escritas ou imagens podem aparecer simultaneamente, como no anúncio abaixo. Então vocês têm aqui tanto o uso de palavras quanto o uso de imagens para enaltecer, certo? Para chamar a atenção, que é o que nós usamos a imagem. Prestem muita atenção, imagem é usada para chamar a atenção, certo? E a palavra é para passar um conteúdo, para passar uma mensagem, tá bom? Por que é que eu estou falando isso? Para chamar a atenção. Porque vocês vão ver diversas questões que você consegue compreender, só consegue compreender o enunciado a partir da imagem, certo? Então tem que ter muito cuidado. Olha só, agora eu trouxe algumas questões, certo? Para respondermos. E eu queria muito que vocês tentassem responder sozinhos. Desse um pause no vídeo e depois de que conseguisse responder, desse continuidade. Então nós temos aqui, ó. Nós temos a imagem, certo? Nós temos várias pessoas do exército plantando uma árvore e fala How to win the war on global warming. Então, como vencer a guerra do aquecimento global, tá bom? Então nós temos o enunciado. A proposta da capa da revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Olha só. Eles fizeram um trocadilho aqui com a palavra win the war, que é ganhar a guerra, com as pessoas vestidas de soldado, certo? Para dizer que o aquecimento global realmente é uma batalha, uma guerra que estamos vivenciando, certo? Então, olha só. Será que evidencia a letra A, que é o combate dos problemas
decorrentes do aquecimento global, que é visto como uma guerra. O aquecimento global é mundialmente considerado um problema insuperável e irreversível. Bem, se fosse insuperável e irreversível, não estaria dando uma dica de como vencer a guerra, né? Então, letra B já está descartada. Percebe que a gente vai descartando a partir do próprio enunciado ou da visualização da imagem. O problema do aquecimento global pode ser solucionado com a ajuda do exército. Pessoal, muita gente marcaria essa letra C porque estão vendo pessoas daqui do exército. Mas por que é que eu estou usando isso? Justamente por causa do título, que é como vencer a batalha. Então fizeram essa associação. Mas isso não quer dizer que o aquecimento global só seja derrotado pelo exército. Letra D. As grandes guerras provocaram devastações, o que contribuiu com o aquecimento global. Bem, tenha muito cuidado com isso, porque por mais que esteja falando de guerra e tenha soldados aqui, mas não está falando de uma guerra mundial. Tenha cuidado para vocês não acabarem marcando ou pensando algo que não tem a ver com a imagem, certo? Por mais que você possa pensar, possa trazer uma assimilação, mas você só marca aquilo que está dentro da imagem. O exército está trabalhando no processo de reposição de árvores em áreas devastadas. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, nós temos como letra correta, letra A, que é um combate aos problemas decorrentes do aquecimento global e é visto como uma guerra. Nós podemos ver aqui o pessoal do exército, né, para simular a guerra, e o próprio título, como vencer uma guerra no aquecimento global. Questão de 2016.2, Basquiat é um grafiteiro famoso e na obra pintada em um muro da cidade da Califórnia, em 2017, ele fez um uso de trocadilho, certo? Com a palavra change, que change é mudança ou trocar. O que caracteriza seu grafite como um protesto contra a... Pessoal, nós temos a letra A, que fala a respeito da escolha da mendicância como forma de vida. Condições de vida das pessoas em miséria. Falta de solidariedade dos mais favorecidos. Marginalização das pessoas desabrigadas. Incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Nós temos aqui, bem aqui, se fosse simplesmente, se você só lesse a palavra, as letras grandes, que é I want change, eu quero mudar, você teria um sentido. Mas quando você lê Keep your coins, I want change, fique com as suas moedas, eu quero mudança, certo? Então o que é que ele diz, o que é que ele está dizendo? Não é simplesmente dinheiro, né? Ele está falando também de algo que é além de dinheiro, é uma solidariedade. Então nós temos como resposta correta a letra C, que é a falta de solidariedade dos mais favorecidos, né? Simplesmente as pessoas passam na rua e jogam as moedas para eles. Então olha só, a escolha da mendicância como forma de vida, bem, não está falando nada em relação a isso. Então não é algo que você deva marcar. Condição de vida das pessoas em miséria. Espera aí, está fazendo um protesto contra só isso? Condição de vida das pessoas em miséria. Nós temos algo que reflete bem mais do que isso, né? Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado também com algo que é muito fácil, né? Quando a questão é muito fácil, algo aí está errado, né? Letra D, marginalização das pessoas desabrigadas, né? Incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Então, quando ele fala, na verdade ele não fala nada sobre a incapacidade, né? Então o que ele faz aqui é dizendo que aqui ele não quer as moedas, as pessoas podem ficar com as moedas deles, ele quer mudança, ele quer que as pessoas mudem. Ok? Vamos lá para a próxima. Se vocês forem tendo alguma dúvida, pode deixar aqui. Se não concorda com alguma questão, pode colocar aqui também embaixo nos comentários. Pode dizer porque acha que não é qual é a alternativa correta, ou se não acha que a alternativa correta é essa, e argumente o porquê, tá bom?
Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao... Pessoal, vamos lá. How long can you live? Quanto você pode viver? O quanto tempo você pode viver? Se você lesse só essa frase, você teria um entendimento, né? Como eu disse, se você pega a linguagem verbal, dá um sentido. Mas se você pega a linguagem não verbal e junta com a verbal, você tem o sentido completo, né? Que é o quê? A expectativa de vida de um fumante. Quanto tempo você pode viver é a expectativa de qualquer pessoa. Mas quando você pega aqui uma representação de um cigarro numa fita métrica, né? Aí é porque você já está restringindo a expectativa de vida das pessoas, né? Que é a expectativa de vida dos fumantes. Comprimento de um cigarro, nós teríamos o comprimento de um cigarro, sim, mas se não tivesse a parte escrita, que nos desse o entendimento completo. Tempo de queima de um cigarro. Bem, nós não estamos falando de um cigarro somente porque a frase está se referindo a você, e você é uma pessoa, né? Se ele colocasse aqui o pronome pessoal it, né, que é referido a coisas, aí sim eu poderia dizer que é o tempo de queima de um cigarro, o tempo que um cigarro dura. A idade de quem começa a fumar, nada a ver. E quantidade de cigarros consumidos, também não, né? Novamente, a gente tem em uma questão que traz a parte verbal e a não verbal, a gente tem que prestar atenção nas duas coisas, tá bom? Então, alternativa D. Penúltima questão. Nós temos o seguinte, eu já vi em diversos simulados aí, essa questão, que é trazendo a confusão de duas palavrinhas, certo? Então, olha só. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida com um determinado momento, em um determinado momento, por quê? Ela fala o seguinte: Well, here it is, the season that I hate. Come on, Annie. The kids are in the school, the air's cool, the leaves are turning. Well, I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a palavra season, ok? E a mulher aqui começou a falar que é uma das temporadas, uma das melhores temporadas que tem, porque as crianças estão na escola, o ar está fresco, as folhas estão mudando. E a outra fala: ei, peraí, eu não estou falando do outono, eu estou falando do futebol. Então, ela usou uma palavra, né? E que foi entendida como outra palavra. Então, o que foi que aconteceu aí? Houve a mudança de sentido. Isso daqui é uma questão que vem para acabar com aquele negócio que diz que inglês é só interpretação. Por que inglês não é só interpretação nesse caso? Porque aqui você tem que saber sobre vocabulário. Aqui você tem que saber o sentido da palavra season. Que ela pode ter o sentido de temporada, né? Tipo temporada de futebol, temporada disso, temporada daquilo. E também como estação do ano, né? Seasons of the year, as estações do ano. Então, o que foi que aconteceu aqui? Houve... as duas amigas atribuíram sentidos diferentes à palavra season. Uma atribuiu a palavra season à estação do ano e a outra atribuiu como a estação do tempo de jogo de futebol, né? Então, houve isso. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol? Não, né? Uma das amigas considera as preferências da outra, então desconsidera, quer dizer. Na verdade, não, também. É só você parar para analisar o que está sendo dito, né? Existem tirinhas, por exemplo, que a resposta é muito direta já. Então, assim, não precisa se confundir, certo, com isso, porque quando ela traz uma estrutura, uma tirinha, quando ela traz estrutura muito verbal, ou seja, tem mais verbal do que não verbal, então você tem aí uma pergunta que vai ser um pouco mais direcionada, né? Quando você tem algo não verbal, a pergunta vai ser um pouco subjetiva, né? Ela vai sair um pouquinho da pergunta direta. Ela vai enrolar um pouquinho você, para você pensar sobre aquilo.
Então, uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Então, a letra D, a alternativa correta, a opção é. Pessoal, então olha só, é isso, nossas atividades de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem bastante. E outra coisa, não se esqueçam de vocês comentarem aqui embaixo, tá bom? Lembrando que amanhã a nossa aula vai ser somente de interpretação, tá bom? Um beijão no coração de vocês e tchau, tchau. Bye, bye!